E aí pessoal, tudo bem? Bom, turma, é o seguinte, vamos começar a nossa introdução, na verdade, ao estudo da óptica, tá? Bom, primeiro, quando a gente pensa em óptica, né, a discussão por enquanto vai ser na óptica geométrica, a gente está falando de propagação e a interação da luz, basicamente, com os corpos que nós conhecemos, tá? O que a gente entende como luz, tá? Luz é onda eletromagnética. Então, onda eletromagnética dentro do espectro do visível. Então, quer dizer, a radiação eletromagnética visível é o que a gente vai chamar de luz. Então, você tem, né, nós temos um espectro de radiação eletromagnética, no qual a gente tem frequência e comprimento de onda, e apenas um pequeno intervalo é o que a gente chama de luz, tá? Esse espectro, né, quando a gente pensa em frequência, então a gente vai do vermelho, tá, até aquilo que a gente chama de violeta. Então nós temos o vermelho, basicamente aqui, ó, laranja, amarelo, verde, né, azul, anil e violeta. Sendo que os seres humanos, né, nós percebemos as frequências que estão entre o vermelho e o violeta, quer dizer que você não percebe aquilo que a gente chama de infravermelho. Vou colocar aqui abaixo disso é o infravermelho e acima disso é o ultravioleta. Então os nossos olhos, eles não captam isso daí, tá bom? Bom, dentro do estudo da óptica geométrica nós temos algumas aplicações bem básicas. A primeira é a compreensão sobre o que é uma fonte luminosa, tá? Então quando você pensa em fonte, vamos colocar assim, ó, fontes, nós temos dois tipos básicos de fontes. Nós temos as fontes que serão chamadas de fontes primárias e as fontes que serão chamadas de fontes secundárias, tá? O que é uma fonte primária? Fonte primária é toda fonte de luz que emite a luz própria. E a fonte secundária será entendida como uma fonte de luz que não emite luz própria, então ela reflete ou ela retransmite, né? Ela transmite a fonte ou a luz de outra fonte, tá? Exemplo de fonte primária são as lâmpadas quando estiverem acesas, e fonte secundária são as lâmpadas que estiverem apagadas. Então, por exemplo, você percebe a lâmpada, né, quando apagada, não porque ela emitiu luz, mas sim porque de alguma forma ela retransmite a luz de outra fonte, tá? Eu sou uma fonte primária, você é uma fonte, eu sou uma fonte secundária, você é fonte secundária, e também como fonte primária nós temos aí o Sol, tá bom? E as estrelas de maneira geral. Tá aí. Outro tipo de classificação para fonte é você entender se a fonte é puntiforme, então olha o nome, puntiforme. Puntiforme significa em forma de ponto. Ou se ela é uma fonte que você vai chamar de fonte extensa. Tá? Então uma fonte puntiforme, formando de ponto, e uma fonte extensa, ela é composta por infinitos pontos. Tá? Uma representação para a fonte puntiforme é algo desse tipo. Ó. Então, um pontinho, e esse ponto emite luz, então raios, né? Vamos representar aqui por raios, em todas as direções e todos os sentidos. Uma fonte extensa, ela é composta por infinitos pontos, tá? Então você tem aí a emissão de luz de todos os pontos dessa fonte, que para o nosso estudo, basta que você compreenda o comportamento dos raios luminosos das extremidades dessa fonte extensa. Tá aí, pessoal. Então nós temos uma fonte primária, fonte secundária, e dentro dessa classificação ela pode ser puntiforme ou extensa. Puntiforme é entendida em forma de ponto e extensa como infinitos pontos. Beleza? Vamos lá, continuando. Quando você entende esse tipo de situação, né, a propagação da luz, você começa o estudo da interação da luz com o corpo. Então, o próximo estudo é feito para corpos. Tá? Corpos. Então os corpos, eles podem ser basicamente de três tipos. Eles podem ser
transparentes, eles podem ser translúcidos e eles podem ser opacos. Transparentes, translúcidos e opacos. O que é um corpo transparente? Corpo transparente é todo corpo no qual a fonte de luz é nitidamente percebida. Então, por exemplo, para corpo transparente, o vidro, né, cristalino, o vidro no qual você tem a sua janela. Por exemplo, se você tem uma lâmpada, aqui ó, lâmpada. Sim? Se essa lâmpada estiver posicionada atrás de um vidro, a sua percepção da fonte, que é a lâmpada, ela é nítida. Então, se você observa uma fonte luminosa, como a lâmpada, tá aí. Quando você tem a percepção dessa imagem, a percepção da fonte é nítida. Num corpo translúcido, o que nós temos? Corpo translúcido, essa percepção da fonte é não nítida. Quer dizer, você percebe que existe uma fonte luminosa ali, só que a sua percepção é não nítida. Por ser não nítida, você classifica essa fonte, esse corpo, como um corpo translúcido. Então, no corpo transparente, a percepção da fonte é nítida, no corpo translúcido, a percepção é não nítida. Um exemplo de corpo translúcido é o papel de seda. Você percebe ali que existe uma fonte luminosa atrás do corpo, mas você não percebe nitidamente o que é a fonte. O corpo opaco, pessoal, tá? O corpo opaco é o corpo no qual, vou colocar aqui um corpo opaco, por exemplo, a luz pode ser absorvida ou refletida, de maneira que o observador que está aqui, ó, ele não percebe a fonte luminosa, tá bem? Então a gente fala basicamente que o corpo opaco não permite que a luz seja transferida para o observador. Então, pessoal, essa é uma pequena introdução ao estudo da ótica, tá legal? Grande abraço!